Eu levantei da cama, fui me olhar no espelho. Eu respirei fundo e vi a minha imagem no espelho. Eu olhava e olhava o meu rosto. E eu comecei a imaginar um autorretrato meu desenhado no próprio espelho. Um contorno fino começou a ladear as minhas bochechas, os meus olhos, meu nariz, as minhas pálpebras, meu cabelo, a minha boca, a sobrancelha, as minhas orelhas. E, acima de tudo, o meu olhar. O meu olhar começou a ser contornado por essa linha fina que aparecia e me desenhava. O meu olhar era fundo, como um girassol. O meu olhar era suave, como um girassol. O meu olhar era eterno, como um girassol. Dentro do meu olhar, eu conseguia ver o meu infinito. O meu infinito mais profundo. Dentro do meu olhar, eu via a minha infância, o meu passado e o meu futuro. Eu simplesmente eu não conseguia tirar os olhos do espelho. O espelho refletia a minha alma. O espelho refletia toda a minha vida. E olhando bem dentro dos meus olhos, para a minha imagem refletida no espelho, eu vi lá no fundo, uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu vi lá no fundo do espelho, dentro dos meus olhos, um pontinho escuro. Eu vi uma sombra. E eu nunca tinha visto essa sombra no meu olhar antes. Talvez porque ela estivesse muito lá no fundo dos meus olhos. E a gente sempre olha os olhos com muita luz, com muita claridade, mas dessa vez eu consegui enxergar a escuridão dentro de mim.
E eu quis investigar essa escuridão, a minha escuridão. E eu entrei no espelho. Eu entrei com a cabeça, com o tronco, com os braços, com o quadril, com as pernas, com os pés. Eu entrei dentro do espelho, porque eu tinha que ver o que era aquela mancha escura dentro do meu olhar. Eu tinha que saber. E eu vi do outro lado do espelho a mim mesma, lá, parada, em pé, olhando para mim do jeito que eu era. Ai, minha nossa! Eu estava dentro do espelho, vendo a mim mesma dentro do espelho. Ai, indescritível sensação de mergulho e abismo. E eu, olhando para mim, me convidava a entrar em mim. Uma sensação muito grande de assombro e fantasia, encantamento, eu não sei dizer, me chamava. E o meu eu, que olhava para mim, ficou parado, esperando eu chegar, sem arredar pé. Que frio na barriga. Mas eu fui. Eu fui andando, me aproximando de mim. Parei, me olhei. Quando eu me olhei bem pertinho, quase nariz com nariz comigo mesma, eu vi. A mancha escura estava lá. Aquela mancha sombria no meu olhar. Eu precisava entrar. Por um tempo eu parei e fiquei olhando para mim, que olhava para mim. E eu percebi que dentro dos olhos de mim, que olhava para mim, tinha um outro eu que olhava para mim, que olhava para mim. E eu olhava para mim e para mim dentro de mim. Eu cheguei mais pertinho. E aí eu percebi que eu, que olhava para mim, que olhava para mim e que olhava para mim, também olhava para mim de um outro alguém que sou eu, atrás de mim e de mim e de mim. E eu percebi que quanto mais fundo eu olhava dentro de mim, tinha um outro eu que continuava olhando para mim infinitamente, até o infinito. E o infinito era largo, imenso, profundo e cheio de eus. E cada eu dentro de mim olhava numa direção. O primeiro eu olhava para a esquerda. O segundo olhava para a direita. O quarto olhava para cima. O quinto olhava para baixo. O sexto olhava para noroeste. O sétimo olhava para sudoeste. O oitavo olhava para nordeste. O nono olhava para centro-oeste. Em todos os pontos cardeais, infinitas linhas explodiam de forma fractal para todos os lados. Todos os meus múltiplos eus, cada um olhando para uma direção. E para onde eu olhava,
Eu via todos os meus eus olhando em múltiplas, infinitas direções. E sempre tinha uma fonte de luz que iluminava o meu rosto. O rosto dos outros eus, dos outros eus, dos outros eus. Sempre tinha uma fonte de luz que me deixava ver os olhos dos milhares de eus que estavam lá dentro. Eu respirei fundo, percebi que todos os olhos dos meus eus tinham aquele ponto escuro, tinham aquele ponto sombrio. E eu não tive mais medo. Eu não tive mais medo do ponto escuro. Porque ele estava em todos os meus olhares, para todas as direções. E eu percebi que esse ponto escuro, essa parte sombreada dos meus olhos, era a ligação com todos os outros olhos dos meus outros eus. É como se fosse um buraquinho por onde passasse uma linha. Como se fosse uma linha passando num buraco de agulha. Só que esse buraco era um furinho escuro no fundo dos meus olhos. E eu percebi que era, na verdade, uma fenda por onde eu podia entrar para costurar esses eus. Foi aí que eu tive a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Eu desejei muito densamente, muito fortemente, me transformar numa linha, num fio de linha, para me costurar através do meu olhar nos múltiplos infinitos dos meus eus. Então, eu fui ficando cada vez mais fininha, cada vez mais fininha, cada vez mais fininha e fininha e fininha e fininha, bem pequenininha, e me transformei num fio de linha prateado. E eu comecei a rodopiar no ar, dentro do espelho, na frente dos múltiplos eus que estavam um dentro do outro através dos meus olhos. E esse fio de linha prateado, que agora era eu, começou a devagarzinho entrar. Pelo olho do primeiro eu que tinha estado diante de mim quando eu ainda era uma pessoa. E eu, fio de linha prateado, fui entrando, mergulhando. Mergulhei dentro do primeiro olhar. Nadei por essa profundeza misteriosa que sou eu mesma. Investiguei os cantos e percebi a direção daquele olhar. Me regozijei, me alegrei, me entristeci, chorei, tive saudade, odiei, amei, senti nojo, senti raiva, perdoei, contemplei, senti medo, senti amor, dei risada, amei. E aí então, o fio de prata ficou dourado. Então, quando eu fiquei dourada,
Quando eu, Linha, fiquei dourada, eu consegui atravessar pelo próximo furinho do próximo olhar. E eu, Linha dourada, rodopiei dentro de mim. Investiguei para que lado esse outro eu estava olhando, para que direção apontava essa vida. E me investiguei. E fucei o dedinho do pé, o dedinho da mão, o joelho, a canela, o pescoço, a língua, a nuca. E quando eu descobri tudo sobre mim, eu fiquei vermelha. Eu, fiozinho, fiquei vermelha, rubra, brilhante. E então mergulhei no terceiro par de olhos. Ou quarto, ou quinto, ou milésimo, já não sei mais. Investiguei todos os meus recônditos, para onde apontava esse outro eu, e aí então eu fiquei azul. E quando eu fiquei azul brilhante, eu, Linha, fiquei azul brilhante, eu mergulhei no próximo par de olhos. E então, quando eu mergulhei no próximo par de olhos, estando bem azul, investiguei todas as direções daquele outro olhar, eu fiquei verde. E eu fiquei verde brilhante, eu, Linha verde brilhante, rodopiava dentro de mim mesma. Talvez fosse o 11º, ou o primeiro, ou o segundo, ou quinto, ou 50º, milionésimo. Eu não sei, nessa mandala, nessa espiral, e eu mergulhei dentro do próximo eu. E aí eu fiquei amarela. Amarela brilhante, não dourada, amarela. E me investiguei, rodopiei pela minha coluna vertebral, me alojei na base do meu cérebro, enrolei o meu coração e passei para o próximo olhar. Eu passei quando eu estava ficando cor-de-rosa. E eu passei para o próximo olhar e me envolvi em todos os meus ossos. E eu fui me envolvendo em todos os meus ossos e percebendo para onde olhava esse corpo. E quando eu fiquei roxa, um fiozinho roxo, púrpura, brilhante, rodopiante, eu mergulhei para o próximo olhar do meu eu. E estando roxa, brilhante, mergulhada no meu olhar, eu investiguei todos os meus pensamentos. E eu me lembrei de coisas que eu pensava quando eu estava na barriga da minha mãe. Eu lembrei do som da voz das pessoas que estavam em volta de mim. Eu lembro do som da voz da minha mãe, das risadas das pessoas que riam do lado de fora da barriga dela. Eu lembrei do dia que eu nasci. E finalmente eu fiquei branca. E quando eu era uma linha branca, brilhante, 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 eu saí pelo topo da cabeça do último eu que estava dentro do espelho, dentro do espelho, dentro do espelho, dentro do espelho, dentro do espelho. E eu fiquei rodopiando em cima da minha cabeça. E conforme eu rodopiava branca, brilhante, eu fui ficando de todas as cores. Eu era uma linha branca, brilhante, rodopiante. E quando eu olhei para trás, eu vi que eu tinha passado pelo furo sombrio dos meus olhos. E que esse furo, esse espaço, essa mancha sombria, era nada mais, nada menos do que eu mesma, quando tento me ver. O escuro era tão fascinante, tão deliciosamente apaixonante, tão delirante, tão aventuroso quanto o claro. E foi mergulhando no escuro que eu percebi que eu podia ser de todas as cores, que eu podia olhar em todas as direções, que eu podia conhecer tudo sobre mim. E quando eu percebi isso, a escuridão veio e eu, por cor escuridão, explodi.
Eu explodi num Big Bang de mim mesma. Espalhei os meus radiais para todos os lados, dentro daquele espelho. O próprio espelho se arrebentou em 1000 pedaços. O espelho voou para todos os lados. 1000 fractais arremessados para fora, no tempo e no espaço. Eu, fio, furta-cor, escuridão, saí de dentro de um dos cacos, voltei para o meu quarto. E eu, fio, fui me enrolando como um novelo na forma do meu próprio corpo anterior. E aí eu mesma, num novelo de lã do meu eu, fui formando o meu pé esquerdo, meu pé direito, as minhas canelas, o meu joelho, esse fiozinho, essa linha se formando. A coxa esquerda, a coxa direita, os quadris, o abdômen, o tórax, o peito, o pescoço, os braços, as mãos com os dedos, o queixo, as bochechas, o ouvido, a nuca, o cabelo, cada fio de cabelo, uma linha, a sobrancelha, os dentes. Quando o último pedaço dessa linha furta-cor escuridão se formou, eu abri os olhos. Eu estava costurada por dentro. E sabia que eu podia olhar para todas as direções. Eu olhei para a moldura do espelho e ele estava inteiro. Se formou novamente. Eu olhei para dentro de mim. De novo. E eu percebi, finalmente, que aquela escuridão, aquele pontinho de mancha escura que tem nos meus olhos, na verdade é um túnel. E que sempre que eu quisesse, eu poderia mergulhar naquele túnel de novo. Eu deitei na minha cama, sorri, fechei os olhos e adormeci.